Tomado pela raiva, ele expulsou a esposa grávida de casa, sem imaginar que, anos depois, seria obrigado a vê-la vestida de noiva diante de seu maior rival milionário. Mas o que aconteceu no altar, ninguém esperava. Inscreva-se já e diga nos comentários de onde está assistindo. A chuva batia forte nas janelas do apartamento de cobertura na Vila Madalena quando Marina Santos segurou o exame de sangue com as mãos trêmulas. 6 semanas. Ela estava grávida de 6 semanas. O coração disparou enquanto imaginava como Ricardo reagiria à notícia. Será que ele ficaria feliz? Eles haviam conversado sobre ter filhos, mas sempre no futuro, quando a empresa dele estivesse mais consolidada. O barulho da porta principal se abrindo atirou dos devaneios. Ricardo Mendonça entrou no apartamento com aquela expressão que ela conhecia bem. O senho franzido, os ombros tensos, o celular colado na orelha mesmo dentro de casa. Aos 32 anos, ele comandava a Mendonça Construções, empresa da família que herdara do pai, mas que lentamente perdia participação de mercado para concorrentes mais inovadores. Ricardo? Marina se aproximou cautelosamente. Precisamos conversar. Ele levantou a mão pedindo silêncio, enquanto gritava ao telefone. Como assim perdemos a licitação para a Almeida Empreendimentos de novo? Esse Gabriel Almeida está me tirando todos os contratos. Marina esperou ele desligar, respirando fundo. Quando finalmente teve sua atenção, estendeu o exame. Estou grávida. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Ricardo olhou para o papel, depois para ela, e sua expressão mudou completamente. Não para a alegria, mas para algo que Marina nunca havia visto antes. Raiva pura. Você fez isso de propósito. As palavras saíram como uma acusação fria. Como assim de propósito? Ricardo, é nosso bebê. Nosso? Ele riu amargamente. Marina, eu estou lutando para salvar a empresa. A última coisa que preciso agora é de mais responsabilidades. Você sabia disso e mesmo assim, eu não planejei isso. Marina sentiu as lágrimas chegando. Mas aconteceu, e agora precisamos. Você precisa resolver isso. Ricardo jogou o exame na mesa de centro. Eu não posso ser pai agora. Não vou deixar você me chantagear com uma gravidez. As palavras atingiram Marina como um soco no estômago. Em 3 anos de casamento, ela nunca havia visto essa versão dele. Cruel, egoísta, desumana. Chantagear. Ricardo, você está falando da nossa vida, do nosso filho, do seu filho. Eu deixei claro desde o início que carreira vem primeiro. Se você não consegue entender isso, ele pegou as chaves do carro. Vou para a casa da minha mãe. Quando eu voltar, quero uma resposta. A porta bateu, deixando Marina sozinha com o eco das palavras cruéis e a realização devastadora de que o homem por quem se apaixonara não existia mais. 2 semanas se passaram como um pesadelo. Ricardo mal falava com Marina, tratando-a como uma estranha em sua própria casa. Ele chegava tarde, saía cedo, e quando estavam no mesmo ambiente, a tensão era palpável. Marina tentara conversar várias vezes, mas ele sempre desviava ou simplesmente a ignorava. A situação piorou quando Dona Conceição, mãe de Ricardo, apareceu no apartamento numa manhã de sábado. Elegante e intimidadora como sempre, ela entrou sem ser convidada, seus olhos críticos varrendo Marina dos pés à cabeça. Então é verdade, disse Conceição, sentando-se na poltrona como se fosse a dona do lugar. Você está tentando prender meu filho com uma gravidez. Marina, que estava bebericando um chá para controlar o enjoo matinal, quase se engasgou. Dona Conceição, não é isso que... Não me interrompa, querida. A voz da mulher estava carregada de veneno disfarçado de educação. Eu avisei Ricardo desde o início que se casar com uma arquiteta de bairro seria um erro. Vocês sempre tentam subir na vida às custas dos homens de família. Eu trabalho. Tenho minha própria carreira. Marina se defendeu sentindo o sangue ferver. Uma carreira medíocre em um escritório pequeno. Nada que se compare ao império que meu filho precisa reconstruir. Conceição se inclinou para a frente. A Mendonça Construções está passando por dificuldades por causa daquele Gabriel Almeida. Ricardo precisa se concentrar, não se distrair com fraldas e mamadeiras. O barulho da porta principal interrompeu a conversa. Ricardo entrou, parou ao ver as 2 mulheres e suspirou pesadamente. Mãe, o que está fazendo aqui? Conversando com sua esposa sobre a situação. Conceição se levantou.
Espero que ela tenha juízo e tome a decisão certa. Marina olhou para Ricardo, esperando que ele a defendesse, que colocasse a mãe no lugar dela. Em vez disso, ele apenas assentiu. Marina, decida logo. Não posso mais viver nessa tensão. Foi a gota d'água. Marina se levantou, as mãos tremendo de raiva e decepção. Decidir o quê, Ricardo? Se vou manter nosso filho? Se vou continuar casada com um homem que me trata como um estorvo? Se você vai parar de me manipular? Ele explodiu finalmente. Desde que descobriu essa gravidez, você só faz drama. Eu tenho uma empresa para salvar. E eu tenho uma vida para viver. Marina gritou de volta. Uma vida que aparentemente não inclui mais você. O silêncio que se seguiu foi quebrado apenas pela chuva que voltara a cair lá fora. Conceição sorriu satisfeita, como se estivesse assistindo a uma peça que ela mesma havia dirigido. Ricardo respirou fundo, e quando falou, sua voz estava fria como gelo. Talvez seja melhor mesmo. Você pode ficar com o apartamento até resolver sua situação. Mas eu quero o divórcio, Marina. Isso não está funcionando. Marina sentiu o mundo desabar ao seu redor. Em 2 semanas perdera o marido, o casamento e qualquer ilusão de que Ricardo algum dia seria o homem que ela pensava que ele era. Está bem, sussurrou, a voz embargada. Eu vou embora, mas saiba que nosso filho vai crescer sabendo exatamente que tipo de pai ele tem. E pela primeira vez em semanas, Marina viu uma sombra de arrependimento cruzar o rosto de Ricardo, mas já era tarde demais. 3 meses depois, Marina estava sentada na pequena sala de um apartamento alugado no Ipiranga, olhando pela janela o movimento da Avenida Paulista ao longe. A barriga de 6 meses já era impossível de esconder, e ela acariciava o ventre enquanto sentia os primeiros chutes da bebê. Sim, era uma menina. Ela havia descoberto na última ultrassom, sozinha na sala do médico, sem ninguém para dividir a alegria. O divórcio havia sido finalizado há 1 mês. Ricardo não contestou nada, como se quisesse se livrar dela o mais rápido possível. Ele ficou com o apartamento da Vila Madalena, ela com algumas economias e a promessa de uma pensão miserável que mal cobriria as despesas básicas. O telefone tocou, tirando-a dos pensamentos. Era Carla, sua melhor amiga e única fonte de apoio durante esses meses difíceis. Mari, como você está? O bebê está mexendo? Está sim, Carla. Às vezes tenho a sensação de que ela está tentando me consolar. Marina sorriu tristemente. Como foi a entrevista de hoje? Carla suspirou do outro lado da linha. Mais uma empresa que disse que vão analisar o perfil. A verdade é que ninguém quer contratar uma arquiteta grávida, Mari. Eles têm medo que você saia de licença logo depois de começar. Era a 5ª entrevista em 2 semanas, com o mesmo resultado. Marina havia trabalhado por 4 anos no escritório Oliveira em Associados, mas quando o dono descobriu sobre a gravidez e o divórcio, inventou uma desculpa sobre cortes no orçamento e a demitiu. Desde então, vinha batendo de porta em porta sem sucesso. Eu não posso desistir, Carla. Esta bebê precisa de mim. Eu sei, amiga, e você vai conseguir. Uma hora alguém vai ver o talento que você tem. Depois de desligar, Marina abriu o laptop e continuou enviando currículos. Seu portfólio era sólido. Havia participado de projetos residenciais importantes, tinha especialização em sustentabilidade arquitetônica e várias premiações em concursos universitários. Mas, aparentemente, nada disso importava quando você estava grávida e divorciada. O estômago roncou, lembrando-a de que não havia almoçado. Foi até a pequena cozinha e abriu a geladeira quase vazia. Restavam alguns ovos, leite e frutas. Precisava economizar cada centavo. Enquanto preparava uma omelete simples, Marina pensou em como sua vida havia mudado drasticamente. Há 6 meses, morava em um apartamento luxuoso, tinha um marido bem-sucedido e uma carreira promissora. Agora, lutava para pagar o aluguel de um apartamento de 2 cômodos e se perguntava como conseguiria sustentar uma filha sozinha. Mas uma coisa havia mudado para melhor. Ela havia descoberto uma força interior que não sabia que possuía. Cada dia que passava, Marina se sentia mais determinada a provar que conseguiria ser uma boa mãe e uma profissional competente, mesmo sem Ricardo. A bebê chutou novamente, mais forte desta vez. Calma, pequena, murmurou, acariciando a barriga. A mamãe vai dar um jeito.
Nós duas vamos ficar bem. Naquele momento, Marina tomou uma decisão. Não esperaria mais por oportunidades. Ela criaria suas próprias chances. No dia seguinte, Marina decidiu adotar uma estratégia diferente. Em vez de apenas enviar currículos, ela visitaria pessoalmente os escritórios de arquitetura e construtoras de São Paulo. Vista um blazer que ainda servisse na barriga proeminente, pegou sua pasta com portfólio impresso e saiu determinada. A primeira parada foi a Almeida Empreendimentos, localizada em um edifício moderno na Faria Lima. Marina havia pesquisado sobre a empresa na internet e ficou impressionada. Gabriel Almeida havia começado do zero 15 anos atrás e agora era um dos nomes mais respeitados do setor imobiliário paulistano, conhecido por projetos inovadores e sustentáveis. A recepção era elegante, mas acolhedora, com plantas naturais e uma parede de vidro que revelava um jardim interno. A recepcionista, uma jovem simpática, sorriu quando Marina se aproximou. Bom dia. Em que posso ajudá-la? Bom dia. Meu nome é Marina Santos. Sou arquiteta. Gostaria de deixar meu currículo e, se possível, conversar com alguém do RH sobre oportunidades. A recepcionista examinou Marina discretamente, reparando na gravidez, mas manteve o sorriso profissional. Claro, vou verificar se a Ana Paula, nossa gestora de pessoas, pode recebê-la. Um momento. Enquanto esperava, Marina observou os projetos expostos nas paredes. Eram construções impressionantes. Edifícios residenciais com jardins verticais, complexos comerciais integrados à natureza, projetos de habitação popular que combinavam funcionalidade e beleza. Era exatamente o tipo de trabalho que ela sonhava em fazer. Marina Santos? Ela se virou e viu um homem alto, de aproximadamente 35 anos, cabelos castanhos ligeiramente grisalhos nas têmporas e olhos verdes inteligentes. Usava uma camisa social azul clara, sem gravata, e tinha um sorriso genuíno. Havia algo familiar nele, mas ela não conseguia identificar o quê. Sim, sou eu. Gabriel Almeida. Ele estendeu a mão. Ouvi você conversando com a recepcionista sobre oportunidades. Que tal conversarmos no meu escritório? Marina ficou surpresa. O próprio dono da empresa queria conversar com ela? Claro, Sr. Almeida, seria uma honra. Eles subiram ao último andar, onde ficava a sala de Gabriel. O espaço era amplo e moderno, com uma vista incrível da cidade e vários prêmios e certificações nas prateleiras. Gabriel indicou uma poltrona confortável e ofereceu água. Então, Marina, conte-me sobre sua experiência. Ela abriu o portfólio e começou a apresentar seus projetos, ganhando confiança conforme falava. Gabriel fazia perguntas inteligentes e demonstrava genuíno interesse em seu trabalho. Em nenhum momento ele mencionou a gravidez ou pareceu incomodado com ela. Impressionante, disse Gabriel depois de analisar um projeto de habitação popular que Marina havia desenvolvido na faculdade. Esta proposta de integração entre espaços privados e comunitários é exatamente o que buscamos em nossos projetos sociais. Sempre acreditei que a arquitetura boa não deveria ser privilégio apenas de quem tem mais recursos. Marina respondeu, os olhos brilhando de paixão pelo assunto. Gabriel sorriu. Compartilho completamente dessa filosofia. Ele se recostou na cadeira. Marina, posso fazer uma pergunta pessoal? Você é a ex-esposa de Ricardo Mendonça? O coração de Marina disparou. Sim, sou. Por quê? Eu os conheci em alguns eventos do setor. Sempre admirei seu trabalho à distância, mas Ricardo... Gabriel pausou, escolhendo as palavras cuidadosamente. Digamos que nossos métodos de fazer negócios são bem diferentes. Marina se sentiu exposta e vulnerável. Sr. Almeida, se isso for um problema... Problema? Gabriel riu. Pelo contrário, se há algo que aprendi nesses anos é que o talento não tem sobrenome nem status marital. Ele se inclinou para a frente. Estamos começando um projeto de revitalização urbana na região leste da cidade. Precisamos de uma arquiteta especializada em sustentabilidade para liderar o time. Você tem interesse? Marina piscou várias vezes, achando que havia ouvido errado. Está me oferecendo um emprego? Estou oferecendo uma oportunidade de fazer a diferença. O salário é competitivo. Temos plano de saúde completo e creche para funcionários. Gabriel sorriu novamente. Quando pode começar? Pela primeira vez em meses, Marina sentiu lágrimas de alegria nos olhos. A bebê chutou,
como se estivesse comemorando também. Posso começar segunda-feira, Sr. Almeida. Gabriel, e seja bem-vinda à equipe, Marina. 6 semanas depois de começar na Almeida Empreendimentos, Marina estava debruçada sobre as plantas do projeto de revitalização da cidade Tiradentes, quando sentiu uma contração forte. Ela respirou fundo, esperando passar, mas outra veio logo em seguida. Marina? A voz preocupada de Fernanda, a engenheira da equipe, a fez levantar os olhos. Você está bem? Está meio pálida. Acho que é hora. Marina segurou a barriga, tentando manter a calma. Pode chamar o Gabriel, por favor? Em questão de minutos, Gabriel apareceu na sala, já pegando as chaves do carro. Vamos, eu levo você ao hospital. Não precisa, Gabriel. Posso chamar um táxi? Nem pense nisso. Ele já estava ajudando-a a se levantar. Fernanda, cancele minhas reuniões da tarde. Vou ficar no hospital até ter certeza de que está tudo bem. Durante todo o trajeto até o Hospital Albert Einstein, Gabriel manteve Marina calma, conversando sobre o projeto e fazendo piadas leves para distraí-la das contrações. Quando chegaram, ele cuidou de toda a papelada e permaneceu na sala de espera durante as longas horas de trabalho de parto. Às 23h47 de uma terça-feira chuvosa de setembro, Sofia Santos nasceu. 7 anos depois, Marina ainda se lembrava do choro forte da filha ecoando pelo corredor e de como Gabriel foi o primeiro a parabenizá-la com lágrimas nos olhos, como se fosse um parente próximo. Ela é linda, Marina. Parabéns, mamãe. Naquele momento, sozinha, mas não abandonada, Marina entendeu que família não se definia apenas por laços sanguíneos ou contratos de casamento. Às vezes, família eram as pessoas que escolhiam ficar ao seu lado nos momentos mais importantes. Uns 3 meses depois, Marina retornou ao trabalho com Sofia, instalada na creche da empresa. Gabriel havia insistido em dar-lhe uma licença maternidade estendida, mas ela estava ansiosa para voltar. O projeto Cidade Tiradentes havia evoluído magnificamente durante sua ausência, mas Gabriel guardara as decisões mais importantes para seu retorno. Como você conseguiu fazer isso? Marina perguntou, analisando as modificações que a equipe havia implementado. Melhoraram minha proposta original sem descaracterizá-la. Gabriel sorriu apoiado na mesa de reuniões. Eu apenas coordenei. A base genial era sua. A proposta dos jardins comunitários integrados aos edifícios foi o que nos fez ganhar a licitação. Ganhamos a licitação? Marina arregalou os olhos. Semana passada. Prefeitura aprovou o projeto unanimemente. Aliás, Gabriel pausou, parecendo ligeiramente nervoso. Gostaria de conversar com você sobre isso. Que tal almoçarmos hoje? Tenho uma proposta. No restaurante japonês próximo ao escritório, Gabriel foi direto ao ponto. Marina, quero que você seja a sócia-diretora do projeto Cidade Tiradentes. Não apenas a arquiteta responsável, mas minha parceira neste empreendimento. Marina quase se engasgou com o temaki. Sócia? Gabriel, eu não tenho capital para... Não estou falando de investimento financeiro. Estou falando de sociedade intelectual. Sua visão arquitetônica é revolucionária. Este projeto pode ser o primeiro de muitos. Que tal criarmos uma divisão da empresa focada em habitação social sustentável? Você comandaria tudo. Você está falando sério? Completamente. Marina, em 6 meses, você mudou a forma como nossa empresa pensa a arquitetura. Seus projetos têm alma, propósito. É isso que o mercado precisa. Marina sentiu o coração acelerar. Era uma oportunidade que jamais imaginara ter, especialmente após os meses difíceis do divórcio. E Sofia, a maternidade não vai ser um problema? Gabriel riu. Marina, você coordenou uma equipe de 15 pessoas enquanto amamentava. Se isso não é eficiência, eu não sei o que é. Pela primeira vez em muito tempo, Marina se sentiu verdadeiramente valorizada profissionalmente. Gabriel via nela uma parceira, não um obstáculo. Aceito, disse ela estendendo a mão, mas com uma condição. Qual? Quero que o primeiro projeto seja um complexo habitacional para mães solteiras, com creche integrada, espaços de coworking e apoio psicológico. Gabriel apertou sua mão sorrindo amplamente. Fechado. Aliás, já sei onde podemos construir. 1 ano e meio depois, o nome de Marina Santos estava estampado nas principais revistas de arquitetura do país. O projeto Cidade Tiradentes
havia se tornado referência nacional em habitação popular sustentável, e a nova divisão da Almeida Empreendimentos, comandada por ela, já tinha uma lista de espera de 6 meses para novos projetos. Sofia, agora com 1 ano e meio, era uma criança esperta e risonha que conquistara todo o escritório. Gabriel havia se tornado uma figura paterna não oficial, sempre presente nos marcos importantes da vida dela. Primeiro sorriso, primeiros passos, primeira palavra, que para orgulho geral foi obra. Naquela manhã de sexta-feira, Marina estava na obra do complexo habitacional Vila das Mães quando recebeu um telefonema inesperado. Alô, Marina, aqui é Carla. Você precisa vir urgente ao escritório. Por quê? Aconteceu algo com Sofia? Sofia está bem, ela está na creche. Mas Ricardo está aqui. Ele quer falar com você. O sangue de Marina gelou. Em quase 2 anos, ela não havia tido nenhum contato com o ex-marido. Sabia vagamente que a Mendonça Construções continuava perdendo contratos, principalmente para a Almeida Empreendimentos, mas isso não era problema seu. Disse o que quer. Ele está diferente, Mari. Magro, meio desesperado. Só disse que precisa conversar com você urgentemente. Marina suspirou. Parte dela queria mandar dizer que estava ocupada, que ele tivera sua chance de conversar há 2 anos. Mas a outra parte, a que ainda guardava resquícios da mulher que um dia o amara, sentia curiosidade. Fala para ele me esperar, chego em 1 hora. Durante o trajeto de volta ao escritório, Marina tentou imaginar o que Ricardo poderia querer. Dinheiro? Perdão? Ou talvez tenha descoberto sobre Sofia e agora quisesse exercer direitos paternais que voluntariamente abandonara. Quando chegou, encontrou-o na recepção. E Carla estava certa. Ele estava irreconhecível. O Ricardo que ela conhecera era sempre impecável, confiante, arrogante. O homem à sua frente tinha olheiras profundas, roupas amarrotadas e uma expressão de derrota que ela jamais vira antes. Marina. Ele se levantou quando a viu, e ela notou que ele evitou olhar para sua aliança de compromisso. Sim, Gabriel a havia pedido em noivado 3 meses atrás. Ricardo, o que você quer? Podemos conversar em particular? Ela hesitou, depois indicou uma pequena sala de reuniões. Quando se sentaram, o silêncio foi constrangedor. Você está bem, ele disse finalmente, e havia uma tristeza genuína na voz. Parabéns pelo sucesso. Todo mundo está falando dos seus projetos. Obrigada. O que você quer, Ricardo? Ele respirou fundo. A empresa está falindo, Marina. Perdemos todos os grandes contratos para Gabriel Almeida. Os bancos estão executando nossas dívidas. Em 6 meses não teremos mais nada. Marina manteve a expressão neutra, embora por dentro sentisse uma pontada de satisfação. Sinto muito, mas não vejo como posso ajudar. Eu sei que você e Gabriel são próximos. Talvez você pudesse conversar com ele, ver se ele compraria nossos ativos ou se interessaria por uma fusão. Você está me pedindo para usar minha influência pessoal para salvar sua empresa? Marina não conseguiu disfarçar a incredulidade na voz. Eu sei como isso soa, mas soa como se você estivesse tentando usar nossa história para se beneficiar. Exatamente o que você me acusou de fazer quando descobri que estava grávida. Ricardo baixou a cabeça. Eu sei. Eu sei que fui um idiota, Marina. Não passa um dia sem eu me arrepender de como tratei você. Ah, agora você se arrepende? Quando sua empresa está afundando e você precisa da minha ajuda? Não é só isso. Ele explodiu. Depois se controlou. Marina, eu tenho uma filha, não tenho? O silêncio que se seguiu foi carregado de tensão. Marina sentiu o coração acelerar. Como você soube? Alguns clientes comentaram que você tinha uma filha. Fiz as contas. Ele olhou diretamente para ela. Sofia, é o nome que você sempre disse que daria para nossa filha. Marina se levantou, tremendo de raiva. Agora você quer ser pai? Depois de quase 2 anos? Eu posso conhecê-la? A pergunta saiu em um sussurro desesperado, e pela primeira vez, Marina viu lágrimas nos olhos do ex-marido. Mas já era tarde demais. Muito tarde. Você perdeu esse direito quando me expulsou grávida de casa. Sofia tem um pai. Ele esteve presente desde o primeiro dia de vida dela. E sem esperar resposta, Marina saiu da sala, deixando Ricardo sozinho com o peso de suas escolhas. Marina chegou em casa naquela noite ainda abalada pelo encontro com Ricardo.
O apartamento que dividia com Gabriel na Vila Olímpia era um refúgio acolhedor, com brinquedos de Sofia espalhados pela sala e o aroma do jantar que ele havia preparado. Como foi a reunião com o cliente da manhã? Gabriel perguntou, dando-lhe um beijo no rosto enquanto segurava Sofia no colo. Mamãe! Sofia estendeu os bracinhos e Marina a pegou, sentindo o conforto familiar do abraço da filha. Gabriel, preciso te contar uma coisa. Marina hesitou. Ricardo apareceu no escritório hoje. Gabriel parou de mexer no molho e se virou, a expressão mudando imediatamente. O que ele queria? Marina contou toda a conversa, desde o pedido desesperado de ajuda até a descoberta sobre Sofia. Gabriel escutou em silêncio, mas ela podia ver a tensão crescendo em seus ombros. Ele quer conhecer Sofia, Gabriel disse finalmente, não era uma pergunta. Eu disse que ele perdeu esse direito. E você está certa. Gabriel se aproximou, tocando gentilmente o rosto dela. Mas Marina, precisamos conversar sobre isso. Se ele decidir entrar na justiça, ele abandonou a filha. Nem sequer quis saber se ela nasceu bem. Eu sei, amor. Mas legalmente, Gabriel suspirou. Talvez seja melhor procurarmos um advogado, só para nos protegermos. Naquela noite, após colocarem Sofia para dormir, eles conversaram até tarde sobre a situação. Gabriel foi, como sempre, pragmático e cuidadoso, pensando em todas as possibilidades legais. Marina se sentia grata por ter alguém tão equilibrado ao seu lado. Na semana seguinte, a pressão aumentou. Ricardo começou a ligar diariamente para o escritório, pedindo para falar com Marina. Quando ela se recusava a atendê-lo, ele enviava flores com cartões pedindo uma chance de conhecer nossa filha. A situação estava afetando sua concentração no trabalho. Isso não pode continuar, disse Carla, jogando mais um buquê no lixo. Ele está perturbando todo mundo aqui. A gota d'água veio numa quinta-feira. Marina estava saindo da creche com Sofia quando encontrou Ricardo esperando no estacionamento. Ele havia emagrecido ainda mais e parecia não estar dormindo bem. Marina, por favor, só 5 minutos. Ricardo, você está me assediando. Isso é crime. Ela é minha filha também. Pela primeira vez, sua voz carregava uma emoção genuína. Eu sei que cometi erros terríveis, mas ela tem meu sangue. Tenho o direito de conhecê-la. Sofia, que estava no colo de Marina, olhou curiosamente para o homem estranho. Era uma criança sociável, que sorria para todos, mas desta vez se aninhou mais no pescoço da mãe, como se sentisse a tensão no ar. Seu direito? Marina riu amargamente. Onde estava esse direito quando eu estava internada sozinha dando à luz? Onde estava quando ela teve febre alta no primeiro mês e eu passei a madrugada no hospital? Onde estava quando ela deu os primeiros passos? Eu sei que fui um covarde. Ricardo se aproximou tentando tocar Sofia, mas Marina recuou. Mas ela não pode crescer sem conhecer o pai biológico. Ela tem um pai. Gabriel está presente desde o primeiro dia de vida dela. Gabriel não é pai dela, eu sou. Pai é quem cria, quem cuida, quem ama incondicionalmente. Pai não é apenas quem faz o bebê e depois abandona. Marina abriu a porta do carro. Se aparecer perto da minha filha novamente, vou pedir uma medida protetiva. Ela dirigiu para casa com as mãos tremendo de raiva. Quando chegou, Gabriel estava na cozinha preparando o lanche de Sofia. Papai, Gabi! Sofia gritou alegremente, estendendo os braços para ele. Gabriel a pegou no colo, fazendo carinhas engraçadas que a faziam gargalhar. Marina observou a cena. Gabriel havia entrado na vida delas quando Sofia tinha apenas 3 meses, mas era impossível imaginar uma família sem ele. Para Sofia, Gabriel era simplesmente papai. Ele estava no estacionamento da creche, Marina contou. Está ficando obsessivo. Gabriel franziu a testa, preocupado. Vou falar com nosso advogado amanhã mesmo. Precisamos nos proteger legalmente. Luiz. Na sexta-feira seguinte, Marina recebeu uma notificação judicial. Ricardo havia entrado com um pedido de reconhecimento de paternidade e regulamentação de visitas. O documento chegou ao escritório pela manhã, e ela sentiu o mundo desabar novamente. Ele realmente fez isso, murmurou Gabriel lendo os papéis. Está pedindo teste de DNA e visitas supervisionadas. Como ele pode fazer isso? Ele me expulsou grávida. Infelizmente, a justiça brasileira tende a favorecer o convívio familiar, mesmo quando o pai foi ausente. O advogado deles, Dr. Henrique Santos, estava sentado do outro lado da mesa.
Mas temos bons argumentos. O abandono durante a gravidez, a falta de registro voluntário, a ausência de pensão alimentícia. Eu não quero o dinheiro dele, Marina interrompeu. Nunca quis. Mas isso trabalha a nosso favor. Mostra que ele não assumiu responsabilidades voluntariamente. Gabriel pegou a mão de Marina. O que acontece agora? Primeiro, o teste de DNA. Depois, se confirmada a paternidade, o juiz decidirá sobre as visitas. Considerando a idade da criança e o histórico de abandono, provavelmente seriam visitas supervisionadas em ambiente neutro. Marina se levantou nervosa. Sofia nem conhece esse homem. Para ela, ele é um estranho. Como vou explicar que precisa ficar sozinha com ele? Vamos lutar contra isso, Gabriel disse firmemente. Temos 2 anos de evidências de que eu sou o pai que ela conhece. Dr. Henrique hesitou. Gabriel, você tem intenção de adotar Sofia legalmente? Claro que sim. Estou esperando Marina aceitar meu pedido de casamento há 3 meses. Ele sorriu tristemente. Mas mesmo que ela não aceite, quero adotar Sofia. Marina olhou para Gabriel surpresa. Eles haviam conversado sobre casamento, mas ela sempre pedia mais tempo, ainda traumatizada pelo primeiro casamento. Gabriel, Marina, eu amo Sofia como se fosse minha filha biológica. Ela me chama de papai. Eu sou a única figura paterna que ela conhece. Se Ricardo conseguir as visitas, vou lutar pelo direito de adoção. Naquele momento, Marina tomou uma decisão que vinha adiando há meses. Então vamos nos casar. Gabriel arregalou os olhos. Você está falando sério? Completamente. Se vamos enfrentar isso, enfrentamos como família. Sofia merece ter pais que lutem por ela. Marina se aproximou dele. E eu te amo, Gabriel. Você me deu de volta a confiança no amor verdadeiro. Dr. Henrique pigarreou discretamente. Bem, isso definitivamente fortalece nosso caso. Um casal estável com estrutura familiar consolidada, mas Marina e Gabriel nem estavam mais ouvindo. Eles estavam se beijando, finalmente sem medo do futuro. Naquela tarde, eles foram buscar Sofia na creche juntos. Quando contaram as notícias para Carla e a equipe do escritório, foi uma festa. Sofia, sem entender direito o que estava acontecendo, apenas riu e bateu palmas quando todos comemoraram. Casamento, ela repetiu, uma das palavras novas que havia aprendido. Isso mesmo, princesa. Gabriel a beijou na testa. Papai e mamãe vão se casar. À noite, depois que Sofia dormiu, Marina e Gabriel planejaram um casamento simples para a semana seguinte. Eles não queriam esperar. Queriam estar legalmente unidos quando enfrentassem Ricardo no tribunal. Você tem certeza de que é isso que quer? Gabriel perguntou, acariciando o cabelo dela. Não quero que se sinta pressionada por causa da situação. Gabriel, você me salvou quando eu estava destruída. Me deu trabalho quando ninguém me contrataria. Esteve presente no nascimento da Sofia. A ensinou a andar, a falar. Você é o homem da minha vida. A situação com Ricardo apenas me fez perceber que não quero mais desperdiçar tempo com medo. Ele a beijou suavemente. Então vamos fazer isso direito. Vamos nos casar, adotar Sofia legalmente e mostrar a Ricardo que família não se constrói apenas com DNA, mas com amor e presença constante. Marina finalmente se sentia completa. Tinha uma carreira que amava, um homem que a respeitava e amava incondicionalmente, uma filha saudável e feliz. Ricardo podia tentar destruir isso, mas não conseguiria. Ela havia aprendido a lutar pelo que era seu. O casamento aconteceu numa manhã ensolarada de sábado, no cartório da Vila Madalena. Marina escolheu um vestido azul claro e simples. Gabriel usava um terno cinza que realçava seus olhos verdes. Sofia, com 2 anos recém-completados, estava linda em um vestidinho branco com flores bordadas, correndo pelo cartório e encantando todos os presentes. As testemunhas eram Carla e Dr. Henrique, que havia se tornado mais que um advogado. Era um amigo da família. A cerimônia foi rápida, mas emocionante. Quando o juiz de paz perguntou se eles aceitavam um ao outro como cônjuges, Sofia gritou sim, também, fazendo todos rirem. Agora vocês são uma família oficialmente, disse o juiz sorrindo para a cena. Após a cerimônia, foram almoçar em um restaurante aconchegante no Bexiga. Sofia estava radiante, andando de mesa em mesa e contando para todos que papai e mamãe casaram. Para ela, Gabriel sempre fora papai. Agora isso seria oficial também.
Você se arrependeu? Gabriel perguntou durante o almoço, brincando com a aliança nova. Do quê? De me casar com o homem mais incrível de São Paulo? Marina sorriu. Jamais. Meu único arrependimento é ter demorado tanto para aceitar. Você precisava do seu tempo. Após tudo o que passou com Ricardo, não vamos falar dele hoje, Marina interrompeu. Hoje é nosso dia. Mas era difícil esquecer completamente. Na segunda-feira, eles teriam que comparecer ao fórum para a primeira audiência do processo de Ricardo. O teste de DNA já havia confirmado o que todos sabiam. Ele era o pai biológico de Sofia. Agora restava decidir sobre as visitas. Na segunda-feira chegou rápido demais. Marina estava nervosa enquanto se arrumava para ir ao fórum. Sofia havia ficado na creche, alheia ao drama que se desenrolava ao seu redor. Tudo vai dar certo. Gabriel a tranquilizou no carro. Dr. Henrique disse que temos um caso muito forte. E se o juiz decidir que Ricardo tem direito às visitas? Então enfrentaremos isso juntos. Sofia é uma criança esperta e forte. Se for necessário, ela se adaptará. Mas não vamos entregar nossa filha facilmente. O fórum estava cheio, como sempre. Eles encontraram Dr. Henrique na porta da sala de audiências. Do outro lado do corredor, Ricardo esperava com um advogado que Marina não conhecia. Ele estava ainda mais magro e parecia não ter dormido em semanas. Quando os olhares se cruzaram, Ricardo pareceu querer se aproximar, mas seu advogado o segurou. Gabriel notou a tensão e colocou o braço protetor ao redor de Marina. Vamos entrar, disse Dr. Henrique. A audiência começou com Ricardo apresentando seus argumentos. Seu advogado, um homem de meia idade com cara de poucos amigos, falou sobre direitos inalienáveis da paternidade e alienação parental. Ricardo confirmou que queria convívio regular com a filha e que estava preparado para assumir suas responsabilidades. Meritíssimo, ele disse quando foi chamado a falar. Eu sei que cometi erros graves. Estava passando por um momento difícil da minha vida, com a empresa em crise, e reagi muito mal à gravidez. Mas agora estou arrependido e quero ser pai da Sofia. Marina sentiu raiva subindo pela garganta, mas Dr. Henrique a tranquilizou com um olhar. Quando chegou a vez da defesa, Dr. Henrique foi cirúrgico. Meritíssimo, não estamos aqui discutindo um caso de separação onde o pai está sendo impedido de ver o filho. Estamos falando de abandono total e completo. O requerente expulsou a mãe grávida de casa. Pediu divórcio. Nunca pagou pensão alimentícia. Nunca procurou saber se a criança nasceu bem. Nunca tentou contato, até descobrir que a ex-esposa estava bem-sucedida profissionalmente. Ele apresentou as evidências. Fotos de Gabriel no hospital no dia do nascimento de Sofia, comprovantes de que ele pagava todas as despesas da criança, relatórios médicos mostrando Gabriel como contato de emergência, vídeos de Sofia chamando Gabriel de papai. A criança, hoje com 2 anos, não conhece o requerente. Para ela, Gabriel Almeida é o pai. Forçar um convívio agora seria traumático para uma criança que tem uma estrutura familiar sólida e amorosa. Quando Marina foi chamada para depor, ela falou com a voz firme. Meritíssimo, eu ofereci a Ricardo a chance de ser pai. Quando descobri a gravidez, fui até ele com alegria. Ele me acusou de chantagear, me expulsou de casa e pediu divórcio. Sofia nasceu sem pai biológico presente, mas com um homem maravilhoso que escolheu ser pai dela. Gabriel a viu nascer. Trocou fraldas. Acordou de madrugada quando ela estava doente. Ensinou os primeiros passos. Ser pai não é questão de DNA. É questão de presença e amor. Ricardo pediu para falar novamente. Marina, eu sei que errei, mas ela é minha filha também. Eu posso aprender a ser pai. Você teve 2 anos para aprender. Gabriel interrompeu-se levantando. 2 anos em que poderia ter procurado se desculpado, tentado se aproximar. Só apareceu quando sua empresa faliu e você descobriu que Marina estava bem-sucedida. Ordem! O juiz bateu o martelo. Senhor Almeida, o senhor não foi chamado para falar. Mas Gabriel continuou. Meritíssimo, eu peço permissão para falar como pai afetivo desta criança. Sofia me chama de papai desde que começou a falar. Quando ela se machuca, é meu colo que ela procura. Quando está com pesadelos, é comigo que quer dormir. Eu estou entrando com pedido de adoção porque amo esta criança como se fosse minha filha biológica. O juiz, um homem de cerca de 50 anos com cara severa,
Ouviu tudo em silêncio. Depois de uma pausa longa, ele falou: Este é um caso complexo. Por um lado, temos os direitos do pai biológico. Por outro, temos o superior interesse da criança. Vou decretar um recesso de 1 hora para analisar as evidências. Durante o recesso, Marina, Gabriel e Dr. Henrique foram para um café próximo ao fórum. Marina mal conseguia beber o café de tão nervosa. Como você acha que o juiz vai decidir? Ela perguntou. Difícil saber, mas apresentamos um caso muito sólido. A criança tem 2 anos, tem uma estrutura familiar estável e o pai biológico abandonou completamente. Isso pesa muito. Quando retornaram, a sala de audiências estava tensa. Ricardo parecia ainda mais nervoso, mexendo constantemente nas mãos. Marina notou que ele estava sem aliança de casamento. Talvez tivesse vendido para pagar advogado. Após analisar cuidadosamente este caso, o juiz começou: preciso considerar o que é melhor para a criança. Por um lado, reconheço o direito do pai biológico de conhecer sua filha. Por outro, vejo uma criança que tem uma estrutura familiar sólida, com uma figura paterna presente e atuante. Marina segurou a mão de Gabriel, o coração disparado. A lei brasileira valoriza o convívio familiar, mas também prioriza o superior interesse da criança. Considerando que a menor tem apenas 2 anos, que não conhece o requerente, que foi completamente abandonada por ele durante os primeiros anos de vida, e que tem uma estrutura familiar consolidada, decido que... A pausa pareceu eterna. As visitas supervisionadas não são do interesse da menor neste momento. O requerente demonstrou total desinteresse pela filha durante os primeiros anos de vida, só manifestando interesse após descobrir o sucesso profissional da mãe. Isso sugere motivações que não são o bem-estar da criança. Ricardo se levantou desesperado. Meritíssimo, eu posso mudar. Posso ser um bom pai. Senhor Mendonça, o senhor teve 2 anos para demonstrar interesse paternal. A paternidade não é um direito que se exerce quando convém. É uma responsabilidade que se assume desde o primeiro dia. O juiz continuou: autorizo o processo de adoção por parte do senhor Gabriel Almeida, que demonstrou ser, de fato, o pai afetivo da menor. Quanto ao senhor Ricardo Mendonça, fica determinado que só poderá pleitear visitas quando a criança tiver idade suficiente para expressar seu próprio desejo de conhecê-lo e após acompanhamento psicológico que ateste que tal convívio não será prejudicial. Marina desabou em lágrimas de alívio. Gabriel a abraçou, também emocionado. Do outro lado da sala, Ricardo estava em choque, sendo amparado por seu advogado. Processo encerrado, disse o juiz, batendo o martelo. Quando saíram do fórum, Ricardo os alcançou no estacionamento. Ele parecia um homem derrotado, mas havia algo diferente em seus olhos. Talvez uma compreensão tardia. Marina, ele chamou. Gabriel. Eles pararam, tensos. Eu queria pedir desculpas. Não apenas pelo que fiz durante a gravidez, mas por tentar forçar uma situação agora. Vocês estão certos. Eu não fui pai. Não sei nem se sei como ser. Ele olhou para Gabriel. Cuide bem delas. Você é um homem melhor do que eu jamais fui. Gabriel assentiu sem rancor. Sempre cuidei e sempre vou cuidar. Marina, quando Sofia tiver idade suficiente, se ela quiser me conhecer, eu gostaria de ter essa chance. Não como pai. Esse lugar é do Gabriel. Mas talvez como alguém que fez parte da sua história. Marina pensou por um momento. Se Sofia quiser, quando ela tiver idade para decidir por si mesma, eu não vou impedir. Mas, Ricardo, você precisa primeiro cuidar da sua própria vida. Ele acenou e se afastou, caminhando lentamente em direção a um carro velho, bem diferente do BMW que dirigia quando eram casados. Naquela noite, eles buscaram Sofia na creche e foram jantar fora para comemorar. Sofia estava tagarela, contando sobre seu dia, completamente alheia ao drama que havia se desenrolado. Papai, mamãe, ela disse, apontando para eles. Família. Isso mesmo, princesa. Gabriel a beijou. Somos uma família. Enquanto caminhavam pelo Ibirapuera após o jantar, Sofia correndo à frente e rindo, Marina refletiu sobre a jornada que a trouxera até ali. 3 anos atrás, estava casada com um homem que a fazia se sentir pequena e insignificante. Hoje, tinha um marido que a apoiava e valorizava, uma filha saudável e feliz, e uma carreira que a realizava completamente. No que está pensando?
Gabriel perguntou, notando sua expressão pensativa. Em como a vida pode mudar completamente. Há 3 anos eu achava que sabia o que era amor, o que era família. E agora? Agora sei que amor verdadeiro é você escolher estar ao meu lado no hospital durante o trabalho de parto, mesmo não sendo o pai biológico. É acordar de madrugada para cuidar de Sofia quando ela está doente. É lutar por nós no tribunal. Marina parou e o beijou suavemente. É construir uma vida junto, dia após dia. Sofia voltou correndo e pulou nos braços de Gabriel. Papai, você me ama? Mais que tudo neste mundo, princesa. E eu amo você também. E mamãe, somos uma família feliz. Gabriel olhou para Marina por cima da cabeça de Sofia e os dois sorriram. Sim, eram uma família feliz. Uma família que se construíra no amor, no respeito e na presença constante, não apenas em laços sanguíneos. Ricardo tinha razão em uma coisa. Gabriel era um homem melhor, mas não por ser superior, simplesmente por entender que ser pai, ser marido, ser família, era uma escolha diária de amor, cuidado e presença. Era sobre estar presente nos momentos difíceis, celebrar as vitórias juntos e construir um futuro baseado em respeito mútuo. Enquanto caminhavam de volta para casa, os 3 de mãos dadas, Marina sabia que finalmente havia encontrado seu lugar no mundo. Havia aprendido que às vezes as piores experiências nos levam aos melhores destinos e que o verdadeiro amor não grita nem exige. Ele simplesmente está presente, consistente e incondicional. Sofia seria criada sabendo que família não se define por DNA, mas por escolha, dedicação e amor. E quando chegasse o dia, se chegasse, em que ela quisesse conhecer Ricardo, ela já teria base sólida suficiente para entender que seu verdadeiro pai sempre foi aquele que escolheu amá-la desde o primeiro dia. A história de Marina Santos havia começado com uma expulsão humilhante, mas terminara com a construção da família que ela sempre sonhara ter.